Boa noite, irmãos. Deus abençoa cada um. Vamos adorar um pouquinho ao Senhor, curvando nossas cabeças. Eterno Deus, Pai Criador de todas as coisas, perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Estamos aqui diante de Ti, com uma audiência muito grande de irmãos, em toda parte assistindo, participando, adorando, ouvindo a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção para cada um dos que estão aqui, neste espírito de adoração. Ó Deus, venha falar em nossos corações, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que cada um receba a sua cura, a sua libertação, a bênção que estão buscando de Ti. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dá a resposta através da Sua palavra. Amém. Deus abençoe cada um. Nós vamos ler as Escrituras. A nossa Escritura está no livro de Isaías 28. Nós vamos aproveitar para ler. Vamos ler do 28:16 de Isaías. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Abacuque capítulo 2, versículo 3, um contexto. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder sentar, irmãos. Deus não tem pressa. O profeta diz que nós somos apressados, mas Deus não tem pressa. Nós somos agitados e dentro desta dimensão que nós vivemos, mas a palavra de Deus é o nosso conforto, né? A palavra de Deus é a que nos guia. Nós temos que ter paciência. Eu estava lembrando ainda de Lázaro. Lázaro estava doente, chamaram Jesus e ele não veio. E Lázaro morreu. Jesus veio depois de 4 dias, depois que estava podre, depois que não tinha nada de vida, quando as esperanças terminaram, quando eles não oraram mais pelo enfermo, né? Aí Jesus veio. Porque Ele tem que provar a nossa paciência. Nós somos muito impacientes. Então Ele prova a nossa paciência. Aquele que crê, diz o profeta Isaías, ele não se apressa. Tem gente que é apressado demais, né? Mas aquele que crê, ele não se apressa. Noé pregou 120 anos. E a chuva não veio. É porque Deus não tem pressa. Você tem pressa, agora Deus não tem. Nós vamos ver aqui parágrafo da mensagem, a deidade de Jesus Cristo, porque Deus pode tardar, mas Ele nunca falha. Às vezes você está pedindo algo para Deus já faz ano, Ele já te ouviu, Ele já te respondeu, Ele já te enviou a resposta, só que você é apressado. Você vive no tempo, Deus vive na eternidade. Nós temos que realmente nos aproximar mais dos portais da eternidade.
e saber que ele já respondeu a oração. Ele não te cura mais, ele também não te salva mais. Ele já te salvou no Calvário. Ele já te curou no Calvário. Às vezes nós medimos a Deus muito pequeno, né? Muito fraco. Você vê os crentes hoje, o Deus deles é tudo fraco, pequeno. Você serve um grande Deus, você é filha de um grande Deus, você é filho de um grande Deus. Ele não tarda, ele não falha, ele pode tardar, mas falhar não. 43. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso para você, apenas dê a Deus um pouquinho de tempo. Nós já queremos entender tudo. Mas não é assim. Nós já queremos mudar tudo. Nós já queremos fazer dos filhos de uma noite para o dia cristão. Queremos converter a esposa, nós queremos converter. Mas Deus ainda não quis. Nós queremos converter o filho. Às vezes os filhos saem até de casa. Os pais são muito apressados. Os pais acham que eles vão realmente converter todo mundo, mas a mensagem, a fé chegou para você. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, você encontrou algo na Bíblia? Dê a Deus um pouquinho de tempo. Você está pedindo algo para Deus faz tempo, não veio ainda? Dê mais um pouco de tempo. Deus já te ouviu, seus ouvidos não estão agravados para não te poder ouvir. Deus não está com pressa, diz o profeta. Nós somos o que estamos com pressa. Nós estamos com pressa. Mas Deus não. Porque, às vezes, Deus te coloca na vontade permissiva dEle, por você ser muito apressado. Aí Ele te coloca na sua vontade permissiva. Você vê que na estatura de um homem perfeito está a paciência. Então, quando diz paciência, você tem que ir devagar. Como as placas de sinalização, devagar, homens trabalhando na pista, devagar, escola. E assim, por diante, você tem que conhecer as sinalizações. Enquanto você caminha para o reino de Deus, você tem que conhecer as suas sinalizações, os sinais. Simplesmente dê a Deus um pouquinho mais de tempo. E você verá as velhas rodas da profecia se engrenarem, correrem bem rapidamente na cena, se desenvolverão simplesmente, como ele diz, a apresentação de um filme. Você está começando a ver um filme, você já quer ver o final. Muita pressa. Mensagem O Anjo de Deus, parágrafo 15. Muitas vezes as pessoas têm tanta pressa em sua cura, mas Deus não quer agora. Deus quer trabalhar através daquela doença. E o que é que os discípulos perguntaram para Jesus em São João capítulo 9? Foi ele que pecou, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, não, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas para que as obras de Deus sejam manifestas, ele nasceu assim. Ele nasceu cego com um propósito. Aí você quer a cura. Você é apressado. Mas o fulano foi curado. A minha mulher não foi, meu filho não foi. Mas, de repente, Deus quer manifestar a sua obra através daquela enfermidade no seu marido. Falar
no coração dos seus filhos, da família, através daquela doença, através daquela situação. Mas o profeta diz, muitas vezes, as pessoas têm tanta pressa em sua cura. Se Deus pronuncia algo, você crê nisto. Pelas suas pisaduras fosse sarado. O que quer que ele diga, você tem direito a isso. Ouça-os, vindo de diferentes reuniões, testificando, simplesmente segure no que é dito a você. Segure naquilo que Deus tem falado para você. E lembre-se, como eu disse nessa noite, me sinto muito pequeno para ficar aqui e falar sobre a Escritura. Eu sou apenas um bebê na palavra. Olha, irmão Brana, a humildade, me sinto tão pequeno. Às vezes a gente quer se sentir grande, quando a gente não é nada. Às vezes nós queremos ser um sabichão quando não sabemos nada. O que a gente sabe é o que a gente lê. Nós não temos nenhuma sabedoria na palavra de Deus. É a sabedoria de Deus, é Deus. Vamos à mensagem de uma igreja enganada pelo mundo, 46. Olha, é a maioridade em Deus. E hoje os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição. Competidores, diz o profeta. Hoje também os pregadores da mensagem, não é só no Brasil, mas no mundo todo. Cada um quer ter uma mensagem mais sobressalente que o outro. Gente, a mensagem não é sua, pregador. A mensagem é de Deus, é do profeta. Mas cada um quer mostrar a sua mensagem, mostrar a sua igreja, o seu prédio, o seu ministério. Veja que isso aí aconteceu lá nos dias do irmão Brana, né? Acontece nesse tempo. Veja que Deus não tem pressa. Ele diz para o irmão Brana, não diga a ninguém. Passou-se 40 anos da sua morte para a gente saber o que eram os trovões. O novo nome, a mensagem de uma só pessoa. Deus não tem pressa de falar sobre essas coisas. Nós já queremos saber tudo. Nós já queremos saber sobre o que eram os trovões, o novo nome. E Deus não deixou o irmão Brana falar para os irmãos americanos, porque eles iam contar quando eles saíssem dos Estados Unidos. Eles somente sabiam da história do irmão Brana, mas da revelação dos selos eles não sabiam. Nem o filho do irmão Brana sabe, nem os filhos sabem, nem o genro sabe. Você pode ver que eles não sabem, eles mandam ouvir o profeta. Olha, vamos lendo aqui o profeta. Um diz louvado seja Deus, eu tenho tantos mil, eu tenho um encontro maior do que você. Olha a nossa igreja. Uma vez um pastor disse para um irmão, lá na fronteira, você congrega com o Osmar, né? Aquela falta de respeito, né? E você já viu a igrejinha dele? Pingadinho de gente. E esse pastor que encontrou o irmão é um pastor de um tabernáculo cheio de gente. Olha só como eles encaixam aqui, ó. Que diferença isso faz? Olha, eu tenho tantos mil. Já viu a igrejinha dele pequena? O profeta diz, que diferença isso faz? Se nós temos 1 ou 1 milhão, que diferença isso faz? Somos nós fiéis a Deus? Somos fiéis à sua palavra? Estamos pregando a verdade? Que o importante é pregar a verdade, não é ter uma multidão de gente, nem um prédio bonito, grande, próprio. O
O importante é você pregar a verdade. Como disse o profeta Isaías, a verdade anda tropeçando pelas ruas, o que é reto não pode entrar. Pregue a verdade dos selos, dos trovões. Ela está aí, a verdade, tropeçando pelas ruas. Pegue ela e pregue para o seu povo. Qual a verdade? Dos 7 trovões. Porque só Ele nos dá a fé de arrebatamento. Mais nada. Você sabia disso? Mais nada. Você pode saber casamento de divórcio de cor, você pode saber os 7 selos de memória, citar para o povo. Mas não, isso não dá fé de rápido. Você tem que nascer nessa mensagem. Somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sobre o teste do Espírito Santo? É isso verdade? Essa é a coisa mais importante. A Ele fazendo teste, Ele te testando. Gente, é aquela hora que é só você e Deus. Ele tem que te testar. Tem que testar a mim, a minha esposa, meus filhos. Chega aquela hora que Deus vai te dar aquele teste e Ele vai se afastar de você. Ele vai deixar você sozinho com a tentação. Ele vai deixar você sozinho e Ele vai se afastar. Você lembra que Ele se afastou do rei Ezequias para ver o que tinha dentro do coração dele? Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? No Getsêmani, Ele deixou Jesus. Ele deixou o homem, o corpo, a sua casa, o seu veículo. Sabe, chega aquela hora. Aí é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Parecia que o céu estava fechado. Mas eles também não se apressaram. Porque eles sabiam que Deus não se apressava. Por quê? Nós temos que ter o quê? Diz o profeta, paciência com Deus. E você diz: Senhor, Ele está te olhando. Agora é você. Você tem que ser testado, agora é você. Ele não colocou Davi, quando os reis costumavam sair no tempo da guerra, no ano que os reis saíam para a guerra, ficou Davi sozinho, sem Deus. Davi ficou sem Deus. Levantou os olhos, uma mulher tomando banho muito formosa, bonita, nua, mulher do seu amigo, do soldado, e ele estava sem Deus. Você pensa que ele estava com Deus? Deus não ia adulterar. Aí caiu. E a coisa se agravou mais ainda. Ele mandou matar o moço ainda. Deus matou a criança. E a criança era fruto do adultério. Só viveu Salomão, mas aquela criança morreu. Era Davi e a tentação. Foi Sansão e a tentação. Olha, Deus com Sansão, quando ele pegou a queixada. Quando ele estava com Dalila, Deus não estava ali. Ali era o teste dele. Olha, era José e a mulher de Potifar. Deus não estava ali. Não tinha nem uma Bíblia, não tinha nem um CD. Você diz que hoje nós temos a fita, claro que temos, mas José não tinha. Que a fita é Deus, Deus não estava ali. José largou as roupas para trás, não importou da vergonha, sabia o que ia acontecer, mas saiu correndo. Ali só estava ele. Ele saiu correndo. E ela ficou com as evidências na mão. Ela ficou com suas roupas. Ficou com a mensagem. As roupas é a mensagem. Na hora da tentação, você tem a mensagem. Ele deixou as suas roupas. Saiu nu, mas deixou as suas roupas ali. Deixou a mensagem.
Então, é aquela hora que é você e a tentação. É aquela hora que é você e a enfermidade. E você clama, mas cadê o meu Deus? É hora do teste. Eu creio que Deus está falando no seu coração aí, através da internet. Você vai reconhecendo que Deus está te testando. Às vezes a gente quer demais a visita do pastor. O pastor vem, traz uma ceia, isso, aquilo. Assim chamaram Jesus. Depois mandaram outra mensagem, já morreu, não adianta vir mais. Aí Jesus disse, agora vamos lá. Aquele povo foi testado. Veja, eles estavam sem Jesus. Maria estava sem Jesus. Marta estava sem Jesus. A igreja sem Jesus. Jesus não estava ali. Aí quando ele chegou, aí como diz o irmão Bruno, aí dá aquele choque. Quando você encontra alguém de outra fé, dá o choque também. Como é que ele podia deixar ele morrer? Ele não era amigo dele? O choque. Apocalipse capítulo 5, primeira parte, 114. Nós só nos damos volta, como eu tenho dito, né? Levando um cadáver de um necrotério a outro, mudando membros e coisas desse estilo. É carregando cadáver. Levando da Batista para a Metodista, levando do Tabernáculo da Fé para o Tabernáculo do Senhor, para o Tabernáculo Brana. Isso aí é carregar cadáver. Fazer proselitismo. Bem, que bem nos faz isso? Estamos tratando de fazê-lo brilhante, grandes e lindas torres, grandes e lindos lugares. Nós temos que ter um melhor que os metodistas, ou melhor que o dos batistas. Isso aí está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. Queremos ter o melhor. E Deus? O que adianta a arca sem Deus? Davi foi buscar a arca sem Deus. O que aconteceu? Morte. O irmão Brano disse, a arca estava sem Deus. O culto estava sem Deus. O encontro estava sem Deus. Tudo. A música estava sem Deus. A dança de Davi estava sem Deus. Apuros. Aí nós temos que fazer aquele exame de nós mesmos, saber, procurar onde é que está o problema, porque fomos derrotados em Ai. Aí Josué mandou o povo parar, ia um jejum, a oração. Aí chega aquela hora que você parece que está tão vazio. Se você se sentir vazio é bom. Agora, se você se sentir muito cheio de revelação, muito cheio de conhecimento, Deus não pode te usar. Agora, quando você se sente vazio, aí Ele te usa, aí Ele enche. Agora, quando você se acha cheio, Deus não pode fazer nada. Quando você acha que sabe, Deus não pode fazer nada. Bem, nós temos que ter um melhor que os metodistas. Nós temos que ter um tabernáculo mais bonito e melhor do que o de Caxias, melhor do que o de Passo Fundo. Isso é carnalidade. O quê? Isso é carnalidade. Templos bonitos, grandes, é carnalidade. Jesus vem e diz assim, quando eles estavam olhando para o templo, ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Tito está vindo aí. Roma está vindo aí. Que não seja derribado. E todos estamos tratando de fazer competição com os católicos, e temos jogos e festas e jantares, e encontros e diversões, e toda coisa, queremos fazer uma competição.
quem junta mais gente, quem tem o melhor coral, os melhores pregadores. Isso é carnalidade. Deus, ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma, 153. Somos tão inteligentes e intelectuais em nossas igrejas que podemos construir um edifício de $1 milhão ou um edifício de 10 milhões de dólares. Entretanto, estamos tentando construir o melhor que os dos metodistas, ou os batistas construírem o melhor que o dos presbiterianos, e os pentecostais entraram na competição louca também. Você vê hoje é só prédios bonitos, cheio de gente sem Deus. Porque Deus é a palavra da hora. Você só tem letra, a letra mata. E o Espírito vivifica. Mas o negócio é esse. Somos, no entanto, somos tão inteligentes, estamos tão inflexíveis em nossos caminhos que falhamos em nos humilhar para compreender o Deus que está na pequena missão da esquina. Não somos suficientemente humildes para reconhecer Deus na pequena missão. O Brasil não foi suficientemente humilde para reconhecer Deus trabalhando em Franca, num pequeno sapateiro, trazendo umas fitinhas e ali dizendo: o Cordeiro saiu do trono. Não era nem pela internet, era pelo correio. Ele tem novo nome. A era terminou. E o Brasil não foi suficientemente humilde para reconhecer isso. A pequena missãozinha. Ainda estava vendo eles cantando lá, muitos anos atrás, hoje. Somos de Jesus. Quem diria que essa mensagem que a África se regozije, os Estados Unidos, a China, sairia daquela pequena missão? É Deus na simplicidade, meus irmãos. Está vendo? Isso mesmo, bem, é que tropeçamos na simplicidade, diz o profeta. Sempre se fez isso. Como poderia vencer 86? Apressamos mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Eita, não vai dar tempo, não. Datã melhor. E o mesmo fez Coré. Se levantaram e eles tentaram dizer: este homem está tentando fazer de si mesmo algo acima de todo o nosso restante. Ele é o mais santo que o resto deles, depois de Deus ter totalmente vindicado o homem. Eles disseram: nós simplesmente começaremos um grupo de pessoas, nós faremos isto, aquilo e aquilo outro, e daremos as nossas organizações, nós faremos reticência. E eles morreram e pereceram. Competir com um homem que Deus tinha levantado, que tinha encontrado Deus na sarça. Competir com um homem que Deus tem levantado, que tem encontrado Deus dentro dos selos, dentro dos trovões. Mas aqueles homens que tinham a palavra do Senhor e permaneceram com ela, e eles foram, não aquele que começa, aquele que termina. Não é do que começa. Você começou, mas se perdeu no meio do caminho. A vitória é daquele que termina. Muitos que começaram a competição, mas há um que termina. São muitas as igrejas que começam, muitos grupos de pessoas, haverá um grupo que terminará. São muitos, nós somos no meio deles. É uma corrida como a corrida de São Silvestre, mas um só chega. Esses são os vencedores. Muda Deus alguma vez se aparecer acerca de sua palavra? 76. E agora nós sempre encontramos quando esses espíritos naturais e espirituais de igrejas e organizações se encontram, há sempre um choque.
Isso nunca falhou em ser assim, isso sempre choca. A gente vê que quando a gente se encontra com determinados grupos, há um choque. Só esse aí que crê no novo nome, Brana. Esse aí está lá com o pastor Osmar. Dá um choque. Ele sente o choque. Muda o assunto. A água do chimarrão esfria. O fogo do churrasco apaga. Quando você chega, há um choque. São espíritos chocando-se. Porque encontramos que lá há uma inveja. É o profeta falando. Nessa inveja, isto causa confrontos carnais, personificações. Por isso a gente não deve discutir com ninguém. Você vai numa festa de aniversário, casamento, você não deve discutir o que você crê. Respeite o que o outro crê. Seja irmão dele, não discuta. Faça como Jacó, luta com Deus, não luta com Esaú. Porque você não vai vencer lutando com Esaú. Você só vence quando luta com Deus. Quando Deus faz algo para um indivíduo, todo mundo tenta copiar exatamente como Deus fez para aquela pessoa. Aí Deus começa a trabalhar com o homem. Deus começou a trabalhar com o pastor Joaquim na Rádio Universo. Aí houve pastores que começaram a colocar programa na Rádio Universo também para... Estão fazendo um serviço para Deus, mas estava fora da vontade de Deus. Deus tinha levantado um homem para a rádio. Não tinha levantado dois. Aí apareceu um outro, também colocando programa. Então, eles tentam copiar aquele homem, né? Vê? A mesma coisa da terceira etapa. Por que tem a terceira etapa pirata? Porque apareceu aqueles que queriam ser diferentes. Copiaram aquilo. Mas é uma cópia, não é original. Vê? Isso causa uma competição e faz a carnalidade. Então, se eles não podem, o outro lado, receber os resultados espirituais, então eles tomam isso através de um poder político ou eles substituem algo para contrariar a mente do povo, para atrair discípulo para eles mesmos. Membros não é para Deus, para eles, porque Deus não está naquele trabalho. Deus está em um trabalho só. Deus está num. Deus estava trabalhando com o irmão Brana no seu tempo. Os demais foram beneficiados. Osbo, Billy Graham, Oral Roberts, eles foram beneficiados. E o irmão Brana mesmo fala isso. Não como orgulho, não. Como verdade. Paulo disse que ele não tinha andado com Jesus, mas ele trabalhou mais do que todos os demais apóstolos. E ele não foi inferior a nenhum deles. Paulo disse, eu não fui inferior a nenhum deles. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos. Trabalhei mais do que Pedro, que Tiago, que João. Ele pôde dizer aquilo. Então Deus tem levantado um homem para trazer uma mensagem. Ele descobriu. Os demais, em vez de juntar-se a este homem para divulgar essa luz, não, eles copiam. Eles copiam e tentam passar para o povo. Aquilo é carnalidade. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Temos alguns parágrafos aqui. O poder de Deus para transformar. É que o profeta diz, nós é que somos os apressados. Deus nunca está com pressa. Parágrafo 53. E na estatura de um varão perfeito, sabendo que a prova de vossa fé obra a paciência. Tiago 1:3. Paciência com quem? Que classe de paciência? Você tem que ter paciência com Deus. Deus te abençoe. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Às vezes são muitos pedidos e Deus sabe a necessidade de cada um.
Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, irmão Johnson, irmã Eva, irmã Elodi, irmã Juliana Porto Chaves, João Marcos Elegeda de Canoas, Eleni da Silva, Francisco Costa, Lenira e Valdelice de Seropédica, Joadir Oliveira, Vera Burato, Criciúma, Santa Catarina, Maria Lúcia Lima Viana, Filomena Moura, e irmão Carlos em Rio Claro, Deus abençoa, Jaque Peixoto e todos os irmãos aí no Capão da Porteira, Francisco Lemes Campo, Elci, Eliseu Cavalheiro Rodrigues, Ana Alice, Lucas Boeira, Ronaldo Ramos, Adriane Silva da Rosa, Flávio e Denise Borim, os irmãos que nos acompanham através da programação da Rádio Web, a Rádio Web, o YouTube e o Facebook. Deus abençoe o irmão Benivaldo com esse excelente e lindo trabalho, né? Irmão Manuel Josias Brana em Maceió, Alagoas, José Carvalho Silva Neto, irmão Neto do Ministério do Pastor Sinival, Gelusa Ramos Iderli, Irã Santos, Cláudia Alves, Sidney Cainê, Pastor Gedielso, nosso abraço, pastor, Deus o abençoa, o senhor e sua família, Estevo Campo, Eliés da Silva, Raquel Rocha Nonato, Márcio Gomes Januário, Deus abençoe, irmão Márcio Gomes, irmão Cláudio Omar, Hermes Almeida Brana, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Lindomar Rodrigues e Mara Rúbia, assistindo de Alvorada, Gease Kister, Cimeia Taíde, Leila Ferracini, Sara Oliveira Cavaleiro, irmão Haroldo e família, Maria Fermina Dinize, Roseni Rosa, Marina Lopes Nunes, Samuel Costa, Paulo Tobias, Graça Amorim, Cristiane Lorente Almeida, Hilda Garcia, irmã Hilda, Sanciã, de fé, a fé que vence o mundo, 7 Trovões, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, irmão Joadir Kister, Mário Dias em Lisboa, Portugal. Vamos orar pelos pedidos de oração, vamos colocar cada um diante do Senhor e Ele sabe a necessidade de cada um de nossos irmãos. Graça Amorim, peço oração por mim. Marina Lopes Nunes, peço oração por mim e minha família. Lindomar Rodrigues, peço oração por Alexia, minha bisneta está de aniversário, 5 anos. João Marco Elegeda, peço oração por minha família. Ronaldo Ramos, oração por mim e minha família, especial para meu neto Brai Miguel, Jefferson e Cassiele. Flávio e Denise Borim, irmão Flávio está com febre. Não sabemos se é da 4ª dose da vacina ou da doença que está em tratamento. Elci Liseu Cavaleiro Rodrigues, eu peço oração por mim, pois fiz um exame e deu um cisto no fígado. Márcio Escopel, oração por mim e pela Giza. Oração por Vilso Escopel e família, Valdecira, Jonas, Mário, Stefano, Sueli, Rafa Sotélio, João Walter, Altair da Silveira, Lenira Brana, peço oração por minha mãe, Valdelice e minha irmã Lenise, Josué Gisele, Felipe Kelly, Giovanni Dete, Moacir Gomes Dia, Leandro, Josiana Calfe, Helena e Gabriela, Joel Dias e família, Fernando Sá e Bruna Pagani. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, colocamos diante do Senhor esses pedidos e essas necessidades, Senhor. Teus filhos, tira eles desse sofrimento, ó Pai. Porque no Calvário o Senhor levou as suas enfermidades. Soluciona os problemas de cada um. Abençoa, Senhor Deus, também a bisnetinha do irmão Lindomar, que completou 5 anos. Dei a tua graça e a bênção para ela. Dei a saúde para cada um dos teus filhos. Seus nomes eu mencionei, suas necessidades diante de ti, meu Pai. Que eles recebam a cura, a libertação. Essa febre saia do meu irmão agora. Irmão Flávio, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele receba a libertação, a cura, para a glória de Deus. Ó meu Pai, Deus Todo-Poderoso, dê a graça e a bênção a cada um dos teus filhos nessa hora, Senhor. Dê a cura, soluciona os problemas, Pai. E também, Senhor Deus, a nossa irmã Elci,
Eu repreendo esse mal no seu fígado, que a deixe agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus, a minha irmã seja curada, para a glória do nome do Senhor Jesus, que esse cisto desapareça no nome do Senhor Jesus. E os que estão aqui, Pai, que têm pedido aqui na audiência, conceda, Senhor, o que eles estão pedindo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Sábado estaremos em Santa Maria da Boca do Monte, culto às 7h da noite, juntamente com os irmãos aí de Santa Maria, aí no Tabernáculo Brana de Santa Maria. Deus os abençoe. Domingo às 5h30 da tarde estamos novamente de volta aqui.